A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1, O Enviado de Deus. Sexta-feira, os opositores da palavra profética. Ler com oração. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Toda oposição à palavra profética provém, em princípio, de um fator externo e não de homens. Esse agente externo é o diabo, que manipula os homens colocando dúvidas na mente deles para que se tornem opositores. Em Atos 15, vemos alguns indivíduos vindos da Judéia que ensinavam aos irmãos que eles deveriam ser circuncidados, segundo o costume de Moisés. Isso é uma mentira, porque a salvação vem pela fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8, Gálatas 2, versículo 16 e Romanos 3, versículo 28. Além de crer em Jesus, eles queriam impor duas outras condições: circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 5. Satanás quer derrubar a obra de Deus, que é feita pela palavra. Por isso ele ataca quem fala a palavra de Deus e faz isso usando homens com conceitos religiosos ou algum tipo de ambição. Geralmente, são esses que o inimigo escolhe para lutar contra a palavra profética. Na Epístola aos Gálatas, Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Capítulo 1, versículo 11. O evangelho anunciado por Paulo era a palavra profética. Não era um falar segundo o homem, como o próprio apóstolo explica, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Versículo 12. Paulo era fiel a Deus, segundo a revelação que lhe foi dada pelo próprio Senhor. Conforme ele escreveu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 1. Um apóstolo não é designado por homens, mas é enviado e chamado pelo próprio Deus. Paulo estava na condição de apóstolo para levar a palavra do Evangelho a fim de fazer a obra de Deus. Ele ficou espantado quando percebeu que alguns tentavam afastar as pessoas dele. Ainda em Gálatas lemos: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Capítulo 4, versículos de 12 a 15. Paulo estava doente dos olhos, mas tamanho era o apreço das pessoas por ele que lhe dariam, se possível, os próprios olhos. Um agente externo, entretanto, havia introduzido algo maléfico. Que é feito, pois, da vossa exultação? Gálatas, capítulo 4, versículo 15. A serpente havia confundido os pensamentos daquelas pessoas. Paulo então disse: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Eles amavam a palavra, amavam Paulo, mas subitamente as coisas mudaram.
Paulo, porém, nunca se desviou da verdade. Ele só se preocupava em ser fiel ao Senhor e em falar a verdade. Repentinamente, Paulo passou a ser considerado vilão, mas no versículo seguinte lemos: Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Versículo 17. O inimigo havia implantado algo na mente dos Gálatas, e a partir daquele momento, alguns começavam a disputar com Paulo, a ter ciúmes dele e envenenar as pessoas contra ele. Querido leitor, o inimigo é quem introduz essas coisas. Sejamos simples e fiquemos alertas. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Te esperamos amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play.